Oi, pessoal. Boa noite para quem está entrando. Abriu aqui essa live para contar um pouquinho para vocês sobre o lançamento, né, de hoje do Índice de Transparência da Moda Brasil. Vou convidar aqui a Cláudia para entrar com a gente. Só um minutinho. Vamos ver aqui se vai. Então, Oiê, foi. oi, Cláudia. Vamos. Bem? Oi, Isa. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Aqui também tá dando para ouvir? Tá certinho, então. Então vamos lá. Vamos trocar os papéis aqui, né? Então, gente, boa noite. Para quem tá aqui, né? Para quem vai assistir depois. Como a Isa já explicou, hoje a gente está lançando o Índice de Transparência da Moda Brasil. É a 6ª edição do índice. E a gente vai conversar um pouco sobre esse projeto tão importante, né, que traz tanto impacto social mesmo para a cadeia da moda, para quem acredita numa indústria da moda mais justa e quem está trabalhando por isso. A Isabela Luglio é a coordenadora educacional e coordenadora do Índice de Transparência da Moda Brasil. E uma coordenadora maravilhosa, diga-se de passagem, que fez um trabalho, faz um trabalho impecável, né? O índice ele é um relatório muito importante, muito criterioso, muito detalhado. Ele é um relatório praticamente científico mesmo, né? Então ele exige, ele demanda realmente um trabalho muito delicado e de muita atenção, e a Isa faz esse trabalho como ninguém. Então, aproveitar esse espaço também para parabenizá-la e para parabenizar toda a equipe do Fashion Revolution, que está também no suporte disso, a nossa diretora Fernanda, a coordenadora Paula, toda a equipe de comunicação. Eu sou da equipe de comunicação também. Tive o privilégio também, tive o privilégio de também escrever um pouco do índice, recebi esse convite. E agora, então, a gente vai falar um pouco sobre o índice, sobre o que é transparência. Vai ser uma live bem rápida, realmente, para a gente resumir todo esse projeto. Então, para começar, né, Isa, eu vou passar a palavra para você e também você já pode introduzir explicando o que é transparência na moda, né, e por que isso é importante. Tá bom. Bom, transparência, a gente fala que é a divulgação de informações de forma pública, né, acessível e detalhada. No caso da moda, essas informações seriam aplicadas, né, a todos os impactos, tanto sociais quanto ambientais, de uma marca, ao longo de toda a sua cadeia de valor. Então, desde as próprias operações, como também na cadeia de fornecimento. E é para isso que o índice olha, né? O índice é uma análise das maiores marcas e varejistas que operam no mercado brasileiro, e aí a gente classifica elas de acordo com a quantidade de informações que elas disponibilizam, né, sobre a transparência das suas operações. Esse projeto chegou aqui no Brasil em 2018, né, mas ele já acontece no Fashion Revolution Global, também desde antes. E aí a gente chega, como você falou, né, nessa 6ª edição aqui no Brasil. E é muito importante falar de transparência, porque as estruturas da indústria da moda, elas ainda são ocultas. A gente não precisa dar mais visibilidade. A gente só consegue mudar aquilo que a gente enxerga, né? Então é por isso que a transparência é tão importante. É como se fosse uma lanterna mesmo, para dar luz e visibilidade a tudo que acontece na indústria. Né, a gente gosta muito dessa imagem da lanterna mesmo, de iluminar e de fazer essa revolução por aí. Mas é bom a gente já informar aqui no começo dessa conversa
transparência não é a mesma coisa que sustentabilidade, né? Então, a gente não analisa o quão sustentável uma marca é. A gente analisa o quão transparente ela é, ou seja, o quanto que ela divulga de informações, né, nos seus próprios sites. Então, é isso que a gente olha. E aí, isso é como se fosse realmente um primeiro passo, né? Então, não é o perfeito, mas é o primeiro passo para a gente chegar nessa escadinha da mudança sistêmica lá no final, né, de toda essa conversa. Sim, com certeza. E isso é muito importante, né, Isa? Você falar que a questão da transparência, ela não necessariamente, ela não é sustentabilidade, né? Ela não é sinônimo de sustentabilidade, porque muitas marcas reportam, né, que tem muitas ações sustentáveis, mas a transparência, ela é um passo antes até, no sentido de conseguir analisar se elas estão falando como que é essa sustentabilidade que elas estão aplicando, né? Então a transparência, ela é realmente um primeiro passo, inclusive para alcançar a sustentabilidade que a gente tanto quer, né? Porque não existe sustentabilidade sem transparência. Isso vem, né? É a base mesmo. A gente precisa entender. São processos sustentáveis, então expliquem por meio da transparência como são esses processos sustentáveis, né? E como o índice é composto? Como que o relatório é composto? Então, o índice é essa metodologia, né, que a gente usa alinhada com o nosso global. Então, ela foi feita baseada com diversos benchmarks aí do setor, né, com um grupo de especialistas, então diversos stakeholders, cada um no seu tema, né, podendo contribuir para essa metodologia. Ela é baseada num questionário que esse ano teve 262 indicadores, né? Então é muita coisa, são muitos pontos que a gente olha e eles são divididos em 5 sessões, né? Então a gente olha para a questão de políticas e compromissos, que é para como as marcas estão divulgando aquilo que elas têm de diretrizes, né? Então as regras, vamos falar assim, o primeiro passo ali da transparência. A gente olha para a governança, que aí seria como a liderança das empresas está olhando para a sustentabilidade, para as questões socioambientais. A seção 3 é a rastreabilidade, né? Então aí a gente olhar para a cadeia de fornecimento, de onde veio as nossas roupas, quem fez minhas roupas, né? Nesse sentido. A seção 4 é conhecer, comunicar e resolver, onde a gente olha para a devida diligência, análise de riscos, auditoria, remediação, né, de problemas. Então, como que uma marca faz quando um problema é encontrado? Como que ela remedia isso com o seu fornecedor, né? Qual que é a política que ela divulga para que isso aconteça da melhor maneira possível? E a seção 5, que é uma seção mais complexa, né, e mais completa, com muitos indicadores, que ela olha para tópicos em destaque. Então, quais são os temas que estão em destaque na indústria da moda no momento que a gente precisa falar sobre, né? Então, alinhado aí com as ODS, né? Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, tem vários tópicos, desde combate ao trabalho escravo contemporâneo, igualdade de gênero e racial, materiais sustentáveis, circularidade, resíduos, mudança do clima, água. Então, realmente, todos esses tópicos estão urgentes. Então, a análise é feita, né, em cima desse questionário e a nossa equipe de pesquisa analisa quais informações as marcas têm divulgadas publicamente nos seus canais, né, então no seu site, e vamos lá, né, ticando aí todos esses pontos até formar a pontuação final, né? Então aí é uma geralzona de como o processo acontece. Sim. É realmente muito complexo, né? Porque a indústria, ela é complexa, então não tem como, querendo ou não, né? Na verdade, o índice é complexo e não é, porque ele tenta facilitar justamente essa complexidade. Só que, por outro lado, não tem como, porque são muitos pontos, né? E o que a gente até acaba percebendo é que, às vezes, a tendência é subir, aumentar os indicadores, porque cada hora a gente percebe que precisa dar conta de alguma coisa, né? Então, temas polêmicos, então desmatamento do cerrado, que esse ano está sendo tão falado, então a gente vai lá e tenta adaptar, ver como que a gente pode dar conta, como as marcas estão direta ou indiretamente, né, não necessariamente citando o cerrado, mas direta e indiretamente relacionadas com isso, o que elas falam sobre a questão do desmatamento, né, se elas têm um compromisso, e assim vai. Então, realmente é um relatório muito completo.
com muitas informações mesmo para realmente avaliar de uma maneira justa essas marcas, né, Isa? E você pode contar mais ou menos assim como que funciona esse processo de avaliação, assim, né? Dentro disso, dentro desse material todo. Então, aí a gente vai olhando, né, o que as marcas divulgam publicamente dentro de todo esse questionário. E aí a gente tem diversas etapas, né, nessa pesquisa. Então, primeiro a gente tem uma equipe super qualificada de pesquisadores e pesquisadoras que vão nesse questionário e realmente esmiuçam, assim, o site da marca atrás das informações. Isso é uma coisa interessante de falar também. Às vezes as informações, elas até existem nos sites, mas elas não estão acessíveis. Né? Então, tem casos, muitas vezes, de relatórios de sustentabilidade de empresas com, a gente já achou assim, com 300 páginas, né? E às vezes a informação numa nota de rodapé, assim, no final, sabe? Ali no index que eles têm no finalzão. Então, assim, também tem essa questão da acessibilidade da informação, mas, independente de estar muito acessível ou pouco, se ela está pública, a marca pontua. E aí também é importante falar que não tem do nosso lado um julgamento do quanto a informação ela é boa ou ruim. Porque a gente acredita que, né, precisa ter ali um parâmetro imparcial da pesquisa para que ela possa acontecer alinhada em todas as marcas. Né? Então, isso também é uma coisa muito importante de comentar. Aí tem uma segunda fase nessa pesquisa, onde as 60 marcas participantes podem optar por participar ou não, né? Uma escolha interna da. As que decidem participar recebem o questionário pré-preenchido e por um mês elas podem colocar ali as informações que a gente pode não ter encontrado. Né? Então, por exemplo, a gente não encontrou, não identificou se eles possuíam uma política de licença maternidade. Isa, caiu em algum lugar, eu não sei se foi aí, se foi aqui. Vindo agora, voltei. Tô, continua, pode continuar. Desculpa, foi aqui. Bom, então calma, que eu tava falando, as marcas recebem o questionário. Exatamente. E que E elas aí têm um elas, mês e todo esse processo. para poder preencher, e aí elas vão identificando, olha, você não achou essa resposta, mas essa resposta está aqui no nosso site e fornece o link. Depois desse período, a nossa equipe valida tudo isso que a marca colocou, para ver se realmente está alinhado ali com todos os protocolos de busca. E aí esse questionário passa por uma série de revisões, tanto pela nossa equipe interna, né, aqui do Brasil, quanto pela equipe global, para garantir, né, que está tudo alinhado. E aí, né, depois a gente faz a compilação desses dados e escreve o relatório. Então, ele é um processo complexo, mas precisa ser para a gente garantir que tudo esteja certinho, né, ali. E sobre a participação das marcas, né, eu comentei que quem quer participar tem um mês para preencher, mas independente disso, mesmo se a marca não quiser participar, ela vai ser analisada. Né? Então, não tem isso. A gente já teve casos de marcas pedirem: a gente não quer participar, por favor, tire o nome da pesquisa. Não, informações de domínio público. Né? Então, a gente realmente acredita que a gente tem que analisar todas essas 60 marcas, porque são as mais lucrativas do mercado, são as que mais vendem, né? São as mais, que a gente chama top of mind, né? Então, que estão aí na cabeça do consumidor, na vida do consumidor. Então, elas são analisadas independente de participarem ou não, e da mesma forma. Mas, participando, elas ganham ali até uma vantagem competitiva, né? De conhecer melhor os indicadores, se aproximar do movimento Fashion Revolution e das outras marcas participantes, e realmente demonstrar que elas estão nessa jornada do primeiro passo, né? Então, dar transparência para chegar a uma indústria melhor. Exatamente. Muito legal, Isa. E é muito importante isso, né? Que a gente tem todo realmente um critério de entender quais são essas marcas, que é o que você disse, né? Que são as mais lucrativas, que são geralmente as maiores e por isso as que mais têm impacto social, ambiental, cultural, em vários sentidos, né? E que nós temos um afastamento mesmo, enquanto instituição dessas marcas, no sentido de que a gente não está ali querendo ser legal com ninguém, digamos assim, né? O nosso trabalho ele é realmente analisar os dados públicos, o que elas publicam. Nenhum... Acho legal falar, Cláudia. Uhum.
tem o oposto também. Em nenhum momento a gente quer incentivar o boicote, por exemplo, Exatamente. marcas que do nosso índice estão zeradas, Uhum. porque isso só significa que elas não têm nenhuma informação divulgada publicamente. O que sim é Exatamente. grave, elas precisam mudar, mas pode ser que no bastidor tenham coisas legais acontecendo. Exatamente. Elas não têm idade a isso. Exatamente. Não é exatamente isso. O nosso trabalho é reunir esses dados e também pedir, né? Porque a gente entra em contato e fala, olha, você, né? O relatório está aqui, vocês que tal preencher, né? Então, é um incentivo mesmo, é um incentivo à transparência. Isso eu acho que é uma das partes mais legais do índice, né? De estimular as marcas a compreenderem que é importante. As pessoas se preocupam, as pessoas querem saber os dados, né? O que. Porque é isso, a gente está falando de um contexto de crise climática e a gente sabe que a indústria da moda tem um impacto em diversas áreas, né? Então, por que não falar como é esse processo? Publicamente, né? Publicamente. É, e em relação às descobertas desse ano, então, né, Isa? Assim, o que você destaca para a gente? Bom, acho que a gente podia falar de muitos temas aqui, mas eu até fiquei pensando o que seria legal a gente trazer. Então, acho que começando com boas notícias, né, para a gente também não ficar sempre no negativo. Esse foi o primeiro ano que a gente teve um grupo de 6 marcas que pontuaram acima de 60% da pontuação, né? Esse ano, a média geral, se a gente olhar as 60 marcas analisadas, foi de 22%, o que sim, ainda é muito baixo, mas já foi um salto de 5 pontos percentuais em relação ao ano passado. Então, já foi um crescimento aí. E aí, esse grupo de 6 marcas pontuou acima de 60%. Nos anos anteriores, a gente tinha só 2 marcas que ficavam ali brigando pela liderança acima dos 60%. Ou seja, o mercado já está, né, mostrando que temos mais marcas querendo puxar essa cordinha na dianteira. Então, isso é muito legal. Mas, também, olhando para o outro lado da moeda, 48% das marcas, então quase metade aí, pontua de 10% a zero. Ou seja, se tem alguma transparência, é muito pouco, e a grande maioria, né, a maioria desse grupo tem zero. Então, a gente tem 16 marcas que ainda zeram a pontuação. Então, esse também acho que é uma descoberta interessante da gente ter em mente. No relatório, todo mundo que quiser depois consegue ver direitinho quais são essas marcas, os que tem, né? Tá tudo detalhado lá, convido todo mundo a ler depois. Acho que outro tema legal da gente trazer é a questão da superprodução, né? Então, a gente sabe que é uma indústria que superproduz e que incentiva um superconsumo, né? Um consumismo para dar conta dessa superprodução que acontece. E aí, tudo isso, né? Quais impactos que isso gera? Acaba gerando muito resíduo que a gente não tem como dar conta. Aí, essas imagens de lixões, né, de Atacama que a gente vê, engana. A iniciativas de circularidade para tentar dar conta disso tudo que está acontecendo. Então, eu pessoalmente acredito que a sobreprodução ela é um problema central que a gente precisa olhar para que tudo isso, né, a circularidade, todas essas iniciativas não virem só um enxugar gelo, né? Senão é isso que vai rolar. Então, esse ano, né, do lado positivo, 40% das marcas divulgaram seus volumes de produção anual. E esse dado é bem acima do que foi encontrado no global, né, no índice global, que foi de 12%. Então, é uma diferença grande. Isso mostra que as marcas analisadas aqui no Brasil tendem a ser mais abertas sobre essa informação, enquanto as de nível global ainda estão deixando isso muito secreto. E tendo esses dados, a gente consegue ter uma noção maior de qual que é essa escala de superprodução. Porque a gente sabe que ela existe, mas a gente não tem números sobre isso exatamente. Então, tendo esses números, quando a gente pensar numa iniciativa de resíduos, né, de circularidade, ela vai poder ser realmente endereçada para aquele tamanho de resíduo, né, e para aquele tamanho de produção. Então, por isso que isso é muito importante. Mas aí, né, eu estou sempre tentando trazer aqui 2 pontos para gente. Apesar disso, nenhuma marca esse ano divulgou um compromisso com o decrescimento, né?
Acho que a gente não tem nem tempo aqui, nem hábil para explicar decrescimento agora, que é uma teoria super complexa. Até convido todo mundo que está vendo a ler, estudar um pouco sobre ela, que é muito importante. A gente sabe que é um tema muito desafiador para o setor, até Com quase inovador, certeza. né? Sim. Falar sobre decrescimento. E a gente traz realmente como a gente, né, até brinca entre os pesquisadores que a gente tem algumas perguntas no índice que são as perguntas de levantar a régua, né? Uhum. Então, de te mostrar que, tipo, legal, a gente tá bom, melhorando de transparência, né, em algumas marcas, mas ainda tem ali uma que precisa subir. E aí nenhuma marca divulga um compromisso com o decrescimento, que seria, assim, pouquíssimas palavras, um compromisso de produzir menos, né? Então, de reolhar para o que é crescimento, o que é desenvolvimento dentro da empresa, e que isso esteja dentro das fronteiras planetárias, né? Então, que a gente fala, não dá para crescer infinitamente num planeta com recursos finitos. Exatamente. Então, é alinhado a isso. Então, né, mais um resultado aí meio de desbalanço. E um outro que eu acho que eu posso trazer aqui também é falando de clima, né? Hoje começou a Uhum. COP, a gente Legal. vamos ter, acho que vários assuntos, vários lugares falando sobre isso, né? Falando sobre deixar os combustíveis fósseis de lado, toda essa questão. E a gente analisa também no índice, porque a moda também tem uma grande pegada climática. E aí, também, né, o ponto positivo. Esse ano a gente teve um aumento na quantidade de marcas que divulgam suas emissões de carbono, né? Então, qual que é a pegada realmente de carbono da empresa e dos fornecedores? Então, esse ano foi 45% das suas próprias operações e 40%, né, de escopo 3, então falando ali da cadeia de fornecimento dos produtos. Isso é legal, porque teve um aumento grande de um ano para o outro, né? Então mostra que as marcas estão aí medindo e divulgando as suas informações, o que já é uma prática em muitos outros setores, né? Então a moda está indo atrás disso, mas quando a gente olha para quais compromissos e metas, né, o setor tem, apenas 15% das empresas divulgam uma meta que seja mensurável, ou seja, que a gente consegue medir e entender se está crescendo, está aumentando, diminuindo, e com prazo determinado. E aí fica a chave, né? Uhum. Prazo determinado. A gente está chegando na data do Acordo de Paris, né? Temos aí, vai virar o ano agora, vamos ter 6 anos. O que está sendo feito, né, para a gente diminuir as nossas emissões? Então, o estabelecimento de metas com bases científicas é essencial. Então, sim, Exatamente. muito legal que o setor está medindo as emissões e divulgando, mas a gente precisa de metas e metas ambiciosas. E aí, tanto Exatamente. né, de descarbonizar o setor, mas também, né, como você comentou no começo da nossa conversa, contra o desmatamento, né? Então, metas de desmatamento zero. Apenas 10% das marcas divulgam uma meta de não ter desmatamento na matéria-prima, né? Então, acho que aqui trouxe alguns highlights, mas convidar todo mundo a ler, olhar, né, e escolher um tema ali, ler a fundo. Acho que o índice pode ser um material para que todo mundo se torne especialista, né, e tenha a sua própria voz, assim, para cobrar as empresas. Com certeza. Obrigada, Isa, por fazer esse apanhado assim, né, de dados. E você falando, eu estava aqui pensando justamente o quanto esses dados eles são o primeiro passo, sabe? Você até deu um exemplo, né, de se a gente sabe o quanto, como funciona, quanto as marcas estão produzindo, e a gente tem um problema que é o descarte, a gente vai conseguir o que? A gente vai conseguir. Não é que a gente vai boicotar, meu Deus, né? Não é essa a questão. A gente tem um problema e a gente precisa resolver. Então, sabendo disso, vai facilitar a gente traçar uma solução, né? Seja de decrescimento, seja para o lixo que isso vai gerar, porque a gente sabe que isso vai gerar, né? Ou seja, isso aqui é importante quando a gente está falando de economia circular, de moda circular. Parece que é um dado perdido, mas não, né? Ele é um dado que ele lança a luz, ele coloca a luz em situações que a gente sabe que podem ser muito benéficas socialmente, né? E essa última pergunta é justamente isso, né? O que a gente pode fazer, então, com todos esses dados que a gente está recebendo desde 2018, inclusive é até muito interessante se a gente fizer até um apanhado, né, desses dados desde
todas essas edições. E também em comparação com o global, porque eu acho que é interessante a gente ver essas comparações no sentido de regional né, cultural brasileiro, igual você citou, da superprodução, mas também em escala global, porque a gente sabe que o problema da moda ele é sistêmico, né, ele é local, mas ele também tem uma proporção grande. E agora, o que a gente vai fazer com esses dados? Sendo estudante, sendo professor, sendo designer, sendo só uma pessoa que consome moda, que gosta de moda, não importa. Esses dados eles estão abertos para todas as pessoas que queiram, né? E o que você acha que a gente pode fazer com isso? O primeiro passo é ser curioso, né? Ir lá no nosso link, baixar o relatório, abrir, dar uma olhada. Eu sei que ele tem muitos temas dentro, né? Ele pode dar uma assustada no começo, mas uma coisa que eu gosto de sugerir, principalmente, né, para os estudantes, né? Então, alguém que talvez está mais começando na jornada da transparência, da moda ética, de escolher um tema lá dentro que você já se interessa mais. Então, sei lá, você gosta muito de assunto da igualdade de gênero. Então, lê a seção de igualdade de gênero, lê esses dados, né? Deles. Porque eles é isso, eles não são meus, não são da Clown, né? Não é do Fashion Revolution, é do mundo. Então, lê esses dados, se instrumentaliza, né? O objetivo do índice não é ser um guia de compras, né? Não é fomentar o consumo, até porque a gente já está falando, né, de decrescimento de tantos temas. É fomentar e instrumentalizar os ativistas, que todo mundo pode ser um ativista da moda. A gente acredita nisso, né? Como Fashion Revolution. Então, é realmente pegar esses dados, entender melhor o setor, todo mundo faz parte da moda. Então, ler tudo isso, ó, mandaram aqui que já tem dever de casa, isso mesmo, né? Reler, ler, tirar dúvidas, a gente também está super à disposição. Exatamente. E comprar as marcas, né? Isso também é um ponto. A gente pode achar que muitas vezes a gente é só uma formiguinha e que não vai ter muita coisa, mas a gente tem esse poder, sim, de cobrar. E agora é muito mais fácil, né, do que era há muitos anos com as redes sociais. Então, uma DM ali, perguntando alguma informação que você leu no índice sobre aquela marca, isso já sinaliza para a empresa que que os consumidores, né, ou que os ativistas estão indo atrás de mudança e que elas precisam divulgar essa informação, não porque o Fashion Revolution está, entre aspas, pedindo, mas precisa ser feito. Né? Então, acho que num lugar do cidadão comum, eu diria isso, né? De lei, de se apropriar de tudo isso, que é isso, todo mundo realmente pode ser, né? Que nem mandaram aqui, um ativista da moda, e esse pode ser o primeiro passo. Se você é um pesquisador, né? Então alguém aí que está fazendo mestrado, doutorado, um TCC, convido também a usar esses dados na sua pesquisa, né? Então, ver o que pode te ajudar, instrumentalizar. A gente sabe que é muito difícil ter dados da indústria, principalmente da indústria brasileira, né? A gente ainda tem poucos estudos. Então, temos o índice aí, como você comentou, desde 2018. Então, aproveitem esses dados, usem para a gente criar cada vez mais materiais em colaboração. Se você é um jornalista, faça matéria sobre isso, né? Escreva sobre, se você gosta de escrever, compartilhe com seus amigos, faça matérias, se você é jornalista investigativo, achou algum ponto que te chamou a atenção, vamos investigar esse tópico, né? Então, acho que todo mundo pode fazer algo. E se você é uma marca, né, o representante de uma marca, tentar levar a transparência para dentro dela, acho que não importa a escala. Né? Se é uma marca menor, é claro que tem alguns temas aqui que não vão se aplicar tanto, mas todo mundo pode ser mais transparente, né? Então, tentar se engajar nessa jornada, mas sempre com esse olhar de ativista, né? De cidadão do mundo e não de consumo. Acho que isso seria a mensagem principal. E leiam, divulguem, por favor, nas suas redes, né? Acho que isso é muito importante para a gente. Legal, muito bom, Isa! Você arrasa muito. Eu falo, gente, é a rainha da transparência, entendeu? Isa, obrigada. Não, de verdade. Assim, você explicou assim maravilhosamente bem, muito didática, porque é o que você falou, o que a gente estava comentando, é um relatório que exige muitas complexidades, mas você explicou assim de um jeito que deu para entender certinho como que funciona, as etapas e tudo. Então, eu te agradeço né, pela fala mesmo. A gente vai deixar essa live salva, porque também como forma das pessoas que não puderam assistir agora poderem assistir depois. E acessem o índice, tá
em vários dos nossos stories hoje, tá no nosso link da bio, tá no LinkedIn, tá em todos os lugares, gente. Onde vocês forem, vocês vão achar o índice. E é o que a Isa disse também, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem uma equipe que também pode ajudar em muitas das questões que vocês têm em relação a isso. E vamos se juntar para realmente fazer essa revolução da moda acontecer, começando trazendo transparência, né, para todas essas marcas, estimulando essas marcas a falarem para a gente, enquanto consumidor, enquanto pessoa, enquanto governo, enquanto design, não importa, né? Enquanto uma pessoa que é uma ativista para uma moda mais sustentável, uma moda justa, responsável para todas as pessoas envolvidas. E para o planeta, não só para as pessoas, né? Para a natureza também, porque às vezes a gente esquece desse pequeno detalhe. E o índice, ele é sobre isso, ele é sobre direitos na natureza e direitos humanos. E assim, Isa, foi um privilégio poder escrever esse índice do seu lado, de verdade. E obrigada novamente, então. Ah, lê o texto, porque tem textos da Clau lá, então. E os fãs, ela arrasa, os textos estão ótimos. Legal, Isa. É isso, então, né? Podemos encerrar por aqui. Podemos. É isso. Obrigada, Então pessoal. tá bom. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau.